Queridos amigos, boa noite a todo mundo. Nossa, a casa tá cheia, agora que eu vi, a casa tá cheia. Legal. Alegria estarmos aqui novamente com a irmã Cárita. A gente possa falar um pouco do Evangelho de Jesus, mas ao mesmo tempo hoje na consciência da importância da tarefa da evangelização. A casa deu pra gente, já desde o início do ano, a tarefa, a incumbência de falarmos um pouco sobre a importância da evangelização frente ao terceiro milênio, né? Frente aos tempos de transição. E hoje eu venho também resumindo esse tema com uma proposta de Amélia Rodrigues, colocando para a gente o desafio de urgência. Urge falar de evangelização. Urge justamente o tempo todo deixar evidenciada a importância dessa tarefa para os pilares da casa espírita. E ao mesmo tempo a importância da gente, o compromisso que nós temos ao receber esses espíritos que vêm à casa de caminho, para que a gente possa ali levar a sementeira e colher frutos de uma sociedade em tempos de transição. Porque vocês já ouviram muitos expositores falando do nosso momento que estamos passando pela transição planetária. É muito bonito quando a gente fala disso. Que planeta de transição, estamos indo para regenerar. É muito bonito, né? Lindo. Mas não adianta a gente falar de transição e entender de que a mudança, o convite que está acontecendo é para a nossa mudança íntima. E sem evangelização não há essa tarefa de mudança. Porque evangelizar, ela tem uma abrangência muito maior. E Jesus, ele aproveitou todo instante para ofertar esse papel de mudança, de transformação nossa, que ela é contínua, a cada dia, a cada tempo. Então, quando a gente fala de regenerar, meus amigos, a gente implica nesse estado de mudança, que é visível por nós. É só a gente ligar na televisão, a gente está vendo um planeta, uma escola planetária em tempos de crise. Porque a transição, ela envolve uma mudança, envolve crises. Quem já mudou aí de casa, quem já fez alguma mudança, tirar um negócio daqui, dá um trabalho, não dá? Cansa, a gente precisa fazer, às vezes não fica bom, vou ter que voltar de novo, não é isso? Então, quantas vezes a gente precisa mudar para que a gente possa justamente ali visualizar algo que ainda não está bom, para chegar ao caminho certo. Então, a tarefa da evangelização, o nosso objetivo aqui é falar justamente dessa importância da tarefa. Eu já começo a dizer, gente, que evangelização, o objetivo aqui não é somente a gente reservar um dia da casa espírita para receber as crianças e os jovens e a família. A evangelização é da família, não é somente crianças e jovens. Mas a tarefa de evangelizar envolve nós. Muda vidas. A evangelização muda totalmente o tipo da pessoa. A gente não precisa ser professor para ser evangelizador. Basta a gente justamente levar um compromisso que Jesus veio nos... Ele é lentinho mesmo, né? Demora um pouquinho, né? Deixa eu ver se aqui vai. Agora foi. Foi demais. Aí. Convite que Jesus levou para a gente de levar a semente para sair a semear. Jesus, ele falava por parábolas, que era uma metodologia que ele utilizava, porque ele justamente de que reconhecia o título de mestre da qual na escola planetária que ele estava encarnado, tinha a missão de levar a mensagem numa proposta de sentido. A segunda revelação divina, que é Jesus, veio trazer para a gente uma proposta de sentido dessa mensagem. Não adianta a gente só conhecer, eu preciso entender. Preciso saber o porquê essa lei é natural, ou porquê esse contato com esse evangelho me transforma.
E quando ele falava por parábolas, por histórias, que era um recurso que ele utilizava para que todo mundo tinha compreensão, porque a história é justamente uma metodologia secular, né, por vários séculos, e na história a gente muitas das vezes se comove com o próprio enredo, ou com um personagem, ou com um cenário. Algo ali toca a gente numa dimensão da nossa inteligência para que a gente possa compreender ao longo do tempo as lições e colocarmos em prática e olhar o mundo de diferentes formas. Na parábola do semeador, a única parábola que ele explicou com propriedade, porque a metodologia de Jesus, ele ofertava com perguntas, né? Você fazia a pergunta, ele te respondia com pergunta, utilizava uma metodologia filosófica, né? Uma metodologia de Sócrates. E na parábola do semeador, ele veio traduzir para a gente 4 tipos de solo. E aí nós, com a semente, o semeador sai a semear e leva essas sementes para 4 tipos de solos. Um para uma beira do caminho, onde tem um sol de rachar e não tem nada que fortaleça, que dê raízes, porque o calor é gigante, porque as sementes estavam jogadas. Outra, foram para um pedregulho, onde que não tinha raiz, para que ele possa dar sustentação e crescer uma árvore frondosa. Outra foi para um espinheiro em que não tinha luz. E sem a luz não há como essa planta ou então essa árvore também dar flores e frutos ou ela crescer. E na terra boa, obviamente a terra é boa, mas Jesus fala de que ela não nasce instantaneamente. Não é rápido. Há um processo. Ela vai de 30, ela vai para 60, até chegar o 100. E até chegar ao 100, meus amigos, demora um processo. Estava lembrando quando a Neide comentando a página Conversão, me lembrei de Paulo. Quem já passeou por Paulo e Estevão, entende de que no momento em que a transformação de Saulo para Paulo demandou um grande tempo. Ele ficou no deserto para que ele possa compreender intimamente a mensagem. Não foi de uma hora para outra. Não foi assim instantaneamente. Houve um processo para chegar lá. E aí, dentro dos 4 solos, Filipe, a terra boa é a que vai dar árvores e frutos. Mas se a gente ofertar um cuidado, eu consigo, na terra lá à beira do caminho, consigo fazer uma árvore ali. Na pedra eu também consigo fazer uma árvore ali. No espinheiro também consigo. Ah, mas como? A gente precisa cuidar. Precisa colocar a mão na massa. Né? A gente justamente precisa criar estratégias para que possa ali nascer uma árvore frondosa. Jogar por jogar não vai adiantar. Eu preciso plantar. Na pedra eu preciso deixar algo que crie raízes, para que ali tenha base. No espinheiro ele é algo que machuca, que ele justamente ali deixa numa zona de que a gente precisa ter bastante cuidado e ser cautelar. Mas Alírio Cerqueira Filho, ele fala no Parábolas Terapêuticas, ele é um terapeuta, ele fala justamente que no espinheiro que deu uma árvore frondosa, precisa cortar os espinhos. E o cortar gera marcas. Bem-aventurados aflitos, no mundo tereis aflições. Então será difícil. E quando a gente fala de 30, 60 e 100, é compreender o grau do nosso tempo. Hoje eu tenho certeza de que o conhecimento que vocês têm sobre caridade, por exemplo, é diferente do primeiro contato que vocês tiveram nessa casa. Por quê? Vivência. O tempo vai nos mostrando de que é uma dimensão muito grande. Não é o ato de eu só entregar algo que a pessoa não tem e ela fazer bom uso daquilo que eu já fiz.
uma caridade material. Ela é mais ampla devido ao contato que nós temos. E, gente, a parábola do bom samaritano é um exemplo gigantesco de que Jesus quer mostrar a dimensão da caridade. Ele coloca a caridade num patamar de acolhimento daquela pessoa ali caída, em que passa-se ali 3 personagens, e 2 desses personagens, 2 deles, ligados à religião, a um contexto religioso. E é importante a gente entender de que a religião é o quê, meus amigos? Sublima. E a religião é o nosso ponto de conexão. Fazer essa conexão da gente justamente entender a mensagem do Evangelho nesse local, para que a gente possa colocar em prática em casa, na sociedade, em outros lugares. Então tem uma mensagem aqui de que a criança é a sementeira que aguarda o jovem. Criança é a sementeira que aguarda. O jovem é campo fecundado. O adulto é a seara em produção. Conforme a qualidade da colheita, conforme a qualidade da semente, teremos a colheita. A imagem que vocês estão vendo é uma imagem de Van Gogh, inspirada no semeador. E ali é importante a gente entender de que, conforme a qualidade dessa semente, teremos sim a colheita. A criança que está no início, ela justamente é o ponto inicial dessa viagem, né? Da qual inspira cuidados, inspira atenção. O jovem já tem ali justamente a força para que ele possa dar e da materialidade dessa semente para dar continuidade, né? Ele coloca ali o campo fecundado, onde aparece ali já os primeiros frutos, é na juventude. E o adulto é justamente essa seara em produção. E aí convém a gente lembrar do que é a evangelização, né? O Paulo ele diz para a gente prossigar para o alvo, né? Prossigo para o alvo, né? E esse alvo é o quê? É a união divina. Aí justamente estar próximos a esse contato das leis divinas, para que isso tenha uma proposta de sentido, reflexão. E aí vocês estão vendo uma seta que vai para um caminho reto, um caminho da qual visa a nossa transformação. Nós entendemos de que estamos aqui hoje com o objetivo de ser melhor. E entendemos de que lá atrás, comparando com hoje, estamos melhores ainda. Isso quer dizer de que a próxima nós vamos estar ainda melhores, muito mais. Porque nós estamos numa constante melhora. E o planeta ele está em transição justamente motivando a gente nesse processo de mudança para melhorar ainda mais. E aí vocês estão vendo 3 tijolinhos ali do caminho seguro, né, indo em direção a esse autoaperfeiçoamento, a essa evolução, a essa transformação. E aí na evangelização, a finalidade da evangelização está justamente no mandamento maior, que Jesus resumiu, colocando o pilar do amor, envolvendo Deus, próximo e a nós mesmos. Amar ao Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. A finalidade da evangelização está voltada para o triplo aspecto do amor, né? A regra áurea. E aí, meus amigos, é importante de que quando Jesus ele diz para a gente que ele não vem destruir a lei, e sim colocar em cumprimento, ele vem justamente trazer para a gente uma proposta de sentido, de que tem lá 10 leis, né, 10 códigos que eu tenho que cumprir. Ele faz um resumo de uma maneira de que a gente precisa, para a gente entender que eu preciso cumprir, eu preciso lidar com a célula maior, né? Um sentimento maior que é o amor.
envolvendo Deus em tudo, em todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Não é à toa que Jesus ele usava justamente personagens importantes, ou até personagens que não eram bem vistos, justamente com a proposta de que quem é o próximo, né? Eu sempre falo do diálogo do doutor da lei com Jesus, quando ele pergunta de que, primeiro ele faz uma pergunta de que como herdar a vida eterna. E herdar no sentido de comprar um terreninho lá do nosso lar, né? Tem muita gente que já ouviram falar disso, né? Ah, eu tô trabalhando, bônus hora, ó, tô vindo Caritas, tô com bônus hora, tô evangelizando algumas bônus horas, né? Quer dizer nada, gente. Às vezes nem sabe se vai pro nosso lar, né? Também a gente não sabe disso. Inclusive, nosso lar 3 estreia em janeiro, tá? Quero ver a turma toda do Caritas nos cinemas, que é a continuação do Obreiros da Vida Eterna. Só que aí Jesus, ele não deu a resposta pronta, e aí ele fala assim, o que você acha, né? Você quer herdar, você quer o nosso lar? O que você acha? Qual é a sua ideia? O que você entende? E aí ele fala o que ele sabe. Ele fala, o doutor da lei, ele entende, ele fala assim, Jesus resumiu os 10 códigos divinos, ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Jesus não quis continuar a conversa, tá bom, é isso mesmo. Só que aí, não satisfeito do doutor da lei, pô, ele não me respondeu, eu que respondi minha própria pergunta. Ele, então, questiona Jesus, quem que é o próximo? Jesus, lógico, entende de que se ele sabe que para herdar uma vida inteira, para mudar, eu preciso amar Deus, próximo e a mim mesmo. Se ele não sabe quem é o próximo, tem uma dificuldade aí. Tem uma lacuna. Há algo que ele precisa entender de quem é a dimensão do próximo. O que Jesus faz? Ele usa uma história de uma pessoa que totalmente é agredida, né? Ela é assaltada. Passa-se ali 3 pessoas. A pessoa que atendeu era uma pessoa que não era bem vista. Todo mundo olhava meio torto. E ela que justamente deu de tudo. E ainda percebeu de que tudo que ele fez era pouco. Podia ter feito ainda mais. E ainda se dedicou. Se precisar, me chama. Jesus usa uns exemplos de que, olha, essa pessoa, ela, apesar de ter uma desavença, ou então um olhar meio torto, ela caminhou para uma proposta diferente dos outros. Um olhar diferenciado dos outros. Ela teve uma ação em que, apesar de muitos virarem a cara, ele justamente ali fez o que tinha que fazer e ainda se dedicou para os outros. Jesus, para falar de próximo, ele também usou os inimigos para mostrar para a gente de que amar os inimigos é lógico que não vai ser o mesmo grau de simpatia que você tem com os amigos. Não vai ter aquela mesma energia, aquela mesma aproximação. Mas ele mostra para a gente de que não desejando o mal já é um caminho. Dando uma outra parte, usando da outra energia, se a outra for uma energia de raiva, uma energia de briga, usa a energia de paz, usa diferente. Ah, Felipe, é difícil. É construção. Essa é a finalidade. Porque o objetivo primordial da evangelização é formar homens de bem. Eu estou lidando aqui com todo mundo aqui hoje, aqui não deixa de ser uma tarefa evangelizadora, que a reunião pública tem essa tarefa, é transformar vocês de um homem velho na construção de um homem novo, partindo da premissa da construção dos homens de bem. Já leram o capítulo Homem de Bem? Tem várias características, várias. Desenvolver fé, esperança, várias características. Mas é impressionante, toda vez que a gente estuda essa obra, ou estuda esse capítulo Homem de Bem, o que a gente responde? Ah, eu não sou.
Tô longe de ser. Chico é, Divaldo é, né? O senhorzinho lá que dedica a vida para ajudar os outros. Esses são, eu não sou. Aí, meus amigos, que tá a sacada. Um exercício de casa para vocês precisarem uma lida no Homem de Bem. No último parágrafo, ele coloca lá: aquele que se esforça em um desses itens é homem de bem. Olha a sacada. Então, a evangelização ela tem o objetivo de formar homens de bem. E aí como, gente? Como é que é o eixo? Como que deve ser trabalhado? Nós utilizamos uma metodologia de Jesus, que é uma trilogia da educação, de que ele envolve para a gente uma construção de qualquer ensino ou de qualquer mensagem, ela seja dividida em 3 campos ou 3 eixos. Por exemplo, quando ele falou para o doutor da lei, né, fez a pergunta lá, o que você acha de herdar a vida eterna? E ele respondeu, amar a Deus. O amar a Deus, a gente resumiu sobre todas as coisas, nós que resumimos, tá, gente? Mas na verdade Jesus fala de que amar a Deus de todo ensinamento, de todo o coração e de toda a tua alma. Ele envolve 3 aspectos para amar a Deus. E esses 3 aspectos a gente envolve uma trilogia da educação em que nós falamos de pensar, nós falamos de sentir e nós falamos de agir. Então, é eu me transformar como homem de bem, entendendo de que preciso pensar, ou preciso estudar, ou preciso também meditar essas lições no campo do conhecimento, mas precisa fazer sentido em meu coração. Eu não posso justamente só falar por falar, e aí em casa o Felipe é o cão, o Felipe é outra pessoa. Né, aquele tá bonitinho, aquele tá bonzinho. Nós vamos ser mesmo, né, gente? Na casa espírita não tem como, né? A gente vai ser, mas tem que fazer sentido, tem que estar por dentro, para que aí a gente possa executar em ação, em vivência, no fazer. Então, é entender do pensar, sentir e agir. É justamente esses os eixos de trabalho para a evangelização. Vou falar de Deus, então eu tenho que falar de Deus numa proposta em que eu pense, eu sinta e eu faça. Assim como o espírito, assim como a conduta, assim como os antecedentes, e assim vai. Esse é o caminho que vai levar a gente a uma seta, a um caminho reto, entendendo de que precisa pautar pelo amor, que é o pilar do cristianismo, pilar da revelação. Precisa formar o homem de bens, que esse é o nosso objetivo aqui, de levar. E não adianta formar aquelas pessoas de que a gente acha de que ela está fazendo muito, essa sim homem de bem. Nós podemos ser, se a gente se esforçar para tal, né? Tanto que Kardec complementa, reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que são impregnados para domar as más inclinações. É isso, né? Caminhar à frente. E aí, meus amigos, quando eu... Mudou muito, não. Mudou ali. A evangelização espírita é investimento de amor para a edificação do mundo novo, fundamentado nos princípios do bem e da paz. É uma fala de Amélia Rodrigues, no livro Terapêutica de Emergência. Investimento. A partir do momento em que eu levo o meu filho, em que eu levo o meu neto, em que eu levo o meu vizinho, em que nós estamos investindo não somente no futuro daquela criança, no espírito que está ali necessitando dessa formação. É um investimento de amor. E aqui complemento de que a ação evangelizadora ela se efetiva pelos conhecimentos doutrinários,
o indivíduo prossegue em sua reforma íntima e imprime o seu contexto sociocultural às atitudes resultantes do processo. O desenvolvimento não se restringe dessa maneira à formação intelectual, mas integra-se à formação moral e legitima-se na atitude social. O último capítulo da Gênesis, gente, a gente tem lá nos Sinais dos Tempos, mostrando para a gente o que fica claro para nós, de que a tecnologia ela vai ter um salto gigantesco. Né? Hoje a gente tem a inteligência artificial que pode traduzir, colocar um orador e o orador fazer a própria palestra. A própria inteligência artificial. Há um grande salto da tecnologia. Mas a Gênesis deixa claro para a gente de que esse salto ele tem que estar em consonância com a moral. É por isso que a gente fala muito da importância da evangelização. Né? De estar próximo para que a gente possa promover esse crescimento, essa transformação e esse investimento de uma forma sólida para que ele possa ter o compromisso certo de que a gente está lidando com futuros profissionais, mas também com futuros presidentes da República, com futuras pessoas que possam muito bem construir uma sociedade num caminho trilhar, traduzindo ali com uma raiz forte do desenvolvimento do Evangelho, dessa lei de amor de construção a todos. Né? Não é compromisso somente dos evangelizadores que estão aqui no sábado, é compromisso de todos nós. E é um compromisso que vocês sabem de que é um investimento para uma edificação do mundo novo. O mundo está em crises hoje, algumas pessoas não suportam essas crises, e aí dentro dessas crises o Espiritismo vem para a gente traduzindo uma forma de consolo, mas justamente quanto mais cedo eu preparar essa semente, mais preparado vamos estar para essa edificação, para essas mudanças do mundo. Né? Então isso aí fica nosso convite. O livrinho está aqui, tá, gente? Terapêuticos de Emergência, são diversos espíritos, mas a Amélia Rodrigues que ela fala da tarefa, desafio de urgência da evangelização. E aí ela coloca para a gente também uma fala interessante. Olha, a tarefa da educação é de relevância, enquanto que a da evangelização é de urgência salvadora. E aí é melhor, Rodrigo, importante conscientizar de que quando a gente fala de que a tarefa da educação ela é de relevância, de bastante importância, Kardec ele traz para a gente um significado. Kardec, como educador, ele traz um significado de que educar é mudar almas, é trocar hábitos, mudanças de hábitos. A partir do momento em que eu faço alguma coisa que ela é rotineira e eu crio um mecanismo diferenciado para mudar o meu hábito, eu já estou pautando ali numa educação, uma construção. A evangelização, meus amigos, é diferente da educação, né? Qual que é essa diferença? Primeiro a gente precisa entender o contexto do evangelho. Evangelho é levar a boa nova, é levar a mensagem. E essa mensagem, conforme Paulo diz, para a gente levar essa mensagem para todos os cantos. E a partir do momento em que essa mensagem ela é próxima de nós, ela tem justamente uma urgência de transformar aquelas pessoas, né, naqueles conflitos, nas suas dores, para que ela possa caminhar em frente. Por isso que ela é de urgência salvadora. Traduzindo é como se fosse, gente, uma vacina. Nós não tomamos uma vacina para se prevenir, para que a gente não possa ter uma doença, ou então para que possa justamente ali a gente estar seguro, no caminho seguro, para a gente justamente dar prosseguimento à nossa administração, ao que a gente se planejou estar aqui hoje. A evangelização ela tem essa tarefa, da gente justamente ali dar continuidade e levar a moral, levar a proposta do Evangelho quanto mais clara possível. Fazer semelhante com Jesus.
Apesar da gente hoje tem gravação, tem data show, tem várias tecnologias hoje, mas Jesus, ele pautava numa conversa ali, para que possa ali fazer uma autoaprendizagem. Meus amigos, a criança ela não quer o celular do momento para evangelização, ou então as altas tecnologias, para ela não faz sentido ela estar na tarefa da evangelização, porque ela tem. Ela tem isso em casa. Ela tem um PlayStation do ano, ela tem o iPhone do ano, ela tem tudo isso. Ou eles têm acesso a isso. Mas eles vêm para cá para a gente possa justamente que o conteúdo dela visa mudança. E essa mudança a gente viu que ela é um processo. Não é à toa que Jesus deu resposta pronta. Por isso a gente precisa entender da urgência salvadora. E meus amigos, não adianta que nós também não vamos estar prontos. Eu não consigo não dá para ser evangelizador porque eu não sou professor, não tenho metodologia. Jesus chamou 12, os 12 estavam prontos, meus amigos? Não estavam prontos. Com o tempo foi construindo. Foram dar prosseguimento para continuar a tarefa evangelizadora. Até porque eu não estou falando aqui justamente com amigos que estão ouvindo a proposta da mensagem, mas eu estou falando com evangelizadores que por mais que não esteja na casa evangelizando, estão nos seus lares, levando a semente do evangelho nos seus corações. Agora uma pergunta que a gente sempre escuta. Felipe, está muito calor, né? Ir na casa espírita. A gente tem sempre uns obstáculos, né? Mas qual é o convite que a doutrina espírita nos mostra e que o próprio evangelho nos mostra? Se a gente não vencer, vai ser sempre essas mesmas lamentações. E não é à toa que lá no Bem-aventurados Aflitos, capítulo 5 do evangelho, o maior capítulo da obra, mostra pra gente 2 caminhos. E não é a felicidade, porque nesse capítulo ele fala que a felicidade não é deste mundo. Ele diz que o caminho é o caminho da dor. Felipe, vou pro caminho da dor? Vai. Que a dor é aprendizagem, é a escola. A evangelização aí, que salva. Caminho da dor, que esse não tem como fugir, a gente vai estar. E o outro é o caminho do sofrimento. O caminho do sofrimento, gente, é justamente o que a gente fala de tá calor, não vou no centro, não dá, né? Ou então a gente tem várias situações que nos impedem de estar aqui. E se eu não uso aquela bússola firme que a Dudu coloca de que hoje a gente não usa mais a bússola, a gente usa o localizador do celular para chegar ao destino. Né? Se a gente não usa isso, a gente pode até ir por caminhos errados, né? Por um caminho mais longo ou tão mais demorado. Vai depender da experiência da ferramenta. Mas Haroldo diz que se a gente não usar a fé, esse instrumento poderoso, a gente vai ficar sempre lamentando o tempo todo. E aí não tem porquê a gente justamente comentar de por que sofremos, né? Raul Teixeira tem uma palestra lindíssima de muito tempo atrás que fala do porquê sofremos. E o tempo todo na palestra ele fala assim: sabe por que nós sofremos? Porque nós reclamamos. Porque a gente o tempo todo reclama. Tá chovendo. Aí amanhã, aí no dia seguinte para de chover. Tá calor demais, precisa de chuva. O que você quer? Né? O que você quer? Então a gente justamente entender de que muitas vezes o sofrimento está pautado em nossas reclamações e a falta de ação para promover essa transformação toda. Jesus dá um convite de deixar vir a mim as criancinhas, né? É interessante de que dentro da passagem, né? Jesus, uma multidão, todo mundo querendo falar com Jesus, Jesus simplesmente para e fala assim, deixa vir as crianças primeiro. Deixa vir as crianças, que eu vou conversar com criança por criança, depois te atendo. Os adultos, vocês acham que os adultos ficaram felizes de ver atendendo as crianças primeiro? Lógico que não. Você passou na minha frente, né?
mas Jesus deixou claro de que era elas que era o reino dos céus, né? Era ela que ia dar continuidade. E aí a Mary Rodrigues, ela continua traduzindo essa linha de pensamento, falando para a gente o seguinte: olha, a criança evangelizada torna-se jovem digno, transformando-se em cidadão do amor, com expressível bagagem de luz para toda a vida, mesmo que se transmitando em trevas exteriores. Aquela criança em que veio para o centro a infância toda, na juventude não quis mais, ou está em outros cantos. A semente foi lançada. A semente foi lançada. Ela tem ali o papel de semente em que ela vai cuidar, ela vai colher no seu tempo oportuno, no tempo de processo. E aqui está dizendo isso. A infância é o período em que melhor se aprende. Por isso que hoje, meus amigos, quando a gente fala de evangelização, antigamente colocava-se lá 3 anos. Hoje a gente não coloca mais isso. Hoje, para evangelizar, já está na barriga da mãe. Ali já começa a ação evangelizadora, no ventre da mãe. E termina quando, Felipe, a evangelização? Não tem também. Tem evangelização também para os idosos, tem evangelização para os adultos. Então, ela não tem uma idade certa, né? Mas a infância é o melhor período que se aprende, enquanto na adolescência se aprende, se consolida. Na adolescência é consolidado essas ações. É por isso que eu digo, quanto mais cedo ele estando em contato, muitas das vezes até com dificuldade por vir, mas ele estando em contato, na madureza em que ele vai colher esses frutos, todo esse investimento que foi feito. Na idade adulta, mais facilmente se compreende, evitando-se o período em que o Sião apenas repreende. Então, o adulto ele só está justamente ali já num processo de também ensinar, né? Para quem não me conhece dentro do movimento espírita, né? Eu comecei muito cedo na tarefa da evangelização, comecei com uns 14 anos de idade, e hoje eu lidero grupos do movimento espírita na tarefa da evangelização. Eu tive sábado numa tarefa de evangelização com o Júnior Vidal, e tinha umas pessoas, né, junto com a gente na formação continuada. Muitas delas relatavam assim: mas eu não sou evangelizador, eu tô ali para ajudar a pegar a água, estou ali para ajudar no portão, estou ali para ajudar em outras coisas. E aí a gente alertou para essas pessoas de que, por mais que a gente não esteja na sala desenvolvendo o assunto, aquele que está ali na simples função de entregar a água, ou então de estar na cozinha, ele é evangelizador. Ele está na tarefa de educar. Ele está na tarefa de formar. E aí a criança ela já entende, por isso que o apelido carinhoso do tio, né? O tio é justamente que a oportunidade que ela tem que ela está recebendo ali uma semente, né, para que ela possa cuidar desse conteúdo, né, maravilhoso, para transformar ela num grande homem de bem, né, uma pessoa de que ela vai dar prosseguimento a essa mensagem, seja na casa espírita ou seja em outros pilares, que pode ter certeza que às vezes ela não está na casa espírita, mas ela está levando a mensagem em algum lugar. Ou ela vai usar esse conteúdo em alguma situação. Pode ter certeza que a semente foi lançada, né? E aí, quando a gente fala de evangelização, nós temos hoje, desde 1977, uma campanha permanente de evangelização. Essa campanha permanente visa o quê? É um compromisso do movimento espírita, agora eu não falo somente com Cárita, é um compromisso de Volta Redonda, Rio de Janeiro, Brasil, mundo. É uma campanha de que todos os espíritas fazem conversas, ou então entendem de que a evangelização é pilar importante para a casa espírita.
Isso não é uma fala somente do Felipe, mas são diversos espíritos, inclusive o Bezerra de Menezes, fala para a gente de que a tarefa mais importante da casa espírita, paz, meus amigos, não é mediúnica. Não é. Ela é importante, importantíssima, porque ela também é uma evangelização da gente. É uma evangelização evangelizando os espíritos. Mas a evangelização é a tarefa mais importante da casa. É ela que sustenta os pilares dessa mensagem. Por isso a importância da casa espírita se atentar a essa tarefa. Quando essa casa fecha, quando essa atividade ela é fechada, é um compromisso nosso de erguer. Não é um compromisso só do Felipe, ou não é um compromisso só da direção da casa. É de todos nós. Para que dar continuidade a levar essa mensagem consoladora. E aí vocês estão vendo, meus amigos, com cartazes dos 45 anos, mas ano que vem, de 2027, nós vamos comemorar 50 anos de campanha permanente. Uma série de atividades vão ser feitas pelo Brasil todo, né? Inclusive um encontro que é evangelizador aí vai ter um encontro nacional do Brasil. Então fica atentos aí que a gente vai, se Deus quiser, se planejar para estar nessa festa. E ali, meu amigo, tem algumas mensagens que é importante a gente sempre deixar claro, né? Criança, vamos construir um caminho de paz. E aí tem uma fala de Meimei. A vida é também um campo divino, onde a infância é a germinação da humanidade. Jovem, dedique seus talentos ao bem. E aí uma fala de Leopoldo Machado que diz: semeai, pois, semeai agora, hoje, amanhã e sempre a mensagem luminosa do Evangelho. Avante, mocidade, o Cristo está no leme, né? Meimei, mentora da evangelização das crianças. Leopoldo Machado, mentor da evangelização da juventude. Família, a orientação do bem é compromisso de amor. Evangelizamos nossos lares, doando à nossa família a bênção de hospedarmos o Cristo de Deus em nossas casas. A fala de Bezerra de Menezes dando importância a gente evangelizar as nossas casas, evangelizar nossos lares. A tarefa do culto do Evangelho no lar, né, do Evangelho no lar, é também um compromisso nosso de levar essa mensagem para justamente aos nossos lares. Porque os pais, justamente educadores, evangelizadores, eles são a ponta, a base desse processo. É por isso que quando a gente convida para a tarefa da evangelização, a gente tem que convidar a família toda. Porque a tarefa, a importância dessa tarefa envolve justamente a construção da família, desde dos pais até as crianças. Né? Fazer esse mecanismo todo, e esse reforço da mensagem consoladora. Para quê? Porque tem isso aqui, olha. A base angular na qual assentaremos o futuro da humanidade espiritual está justamente na evangelização. Porque essa frase da campanha, ela é muito clara para nós, de que a criança e o jovem reclamam direção ao bem. As crianças querem saber por que tem guerra em pleno século XXI. Elas querem saber por que as pessoas têm caminhos tortos, ou então opiniões divergentes, sendo que nós estamos falando de amor ao próximo. Né? Estamos chegando a um período eleitoral de que a gente sabe de que vai ser um período em que muitos vão se dividir por lados. E a proposta de Jesus justamente é levantar amor, é respeitar a pessoa na sua opinião e dar as mãos para que ela possa caminharmos juntos. A proposta de Jesus é uma proposta única, não tem dois lados. E ter essa compreensão toda, né? Brilha a vossa luz, criança evangelizada hoje, homem de bem amanhã. E aí, meus amigos, para que a gente possa justamente já indo para o nosso fechamento, a Federação Espírita Brasileira, em 2013, ela abriu um alerta, em 2013, tá gente? Hoje nós estamos em 2026.
já havia um alerta ali sobre a questão da juventude, né? Evasão de juventudes, as mocidades não está tendo muita mocidade. Lá naquela época, a Federação Espírita Brasileira criou-se um censo, criou-se um modelo de perguntas e respostas para ouvir todo mundo. Ela quer ouvir do jovem, ela quer ouvir o presidente, ela quer ouvir os pais, ela quer ouvir o evangelizador, ela escuta todo mundo. Ela cria uma metodologia ali para ouvir todo mundo. E aí ela recebeu vários depoimentos e ela também recebeu várias ideias e várias questões. Inclusive hoje, são questões de que a gente tem hoje um documento norteador. O que é um documento norteador? Eu vou aqui, a irmã Cárida está reerguendo a evangelização, então vamos implantar novamente. Esse documento ele é base, igual a gente está estudando as obras básicas, que é a base, nossa base. Esse documento, esses dois documentos mostram para a gente caminho para fazer a evangelização. Qualidade, estrutura de temas, tudo tem nesse documento, está nesse livrinho aqui, Orientação para ação evangelizadora. Tem de infância e tem de juventude. Dá para baixar em PDF no site da FEB, ou também precisa adquirirem também nas livrarias, tá? E aí, nesse documento norteador, a gente tem tudo ali que norteia a atividade da evangelização, mas tem um depoimento dessa jovem que eu achei importante fazer essa reflexão. Eu sempre uso ela para falar desse assunto, que diz assim, lógico, é um nome pseudônimo, tá, gente? É um nome, a gente não sabe seu nome original, para justamente garantir ali a identidade da jovem. Essa jovem também não é a jovem que falou, é uma foto de direitos livres, né, da qual a gente acha na internet do domínio público. Essa jovem diz assim: me imagino em um quarto mas muito escuro. Tento de algumas formas conseguir enxergar, mas não consigo. Aí, de repente, se acende uma lâmpada que me mostra o quanto o quarto está bagunçado, desorganizado, tudo fora do lugar. A lâmpada não vai arrumar essa bagunça para mim, mas ela me mostrou o quanto eu tenho que fazer. A doutrina espírita é a minha lâmpada. Vocês entendem, gente, de que ela usa ali, lógico, uma figura de linguagem, né? Uma parábola, ela fala de uma parábola, né? Mas ela usa instrumentos que ela tem na sua vida para mostrar de que a vida dela, por mais que seja um quarto escuro, quando ela liga a luz, ela percebe que ela precisa arrumar, ela precisa mudar. E aí a doutrina espírita para ela não diz que não é a luz. A luz é o evangelho, é a mensagem consoladora. Mas o ato dela ligar a luz que faz dar esse start, ali que ela vê a doutrina espírita. É isso que Jesus nos conduz, de quando a gente tem acesso a essas mensagens, o que nós fazemos essas mensagens conforme as nossas ações. Para essa menina, ela entende de que ela precisa arrumar o quarto, porque não dá para conviver num quarto bagunçado. A gente consegue conviver um dia, mais tardar uma semana, mesmo assim, tem que ser muito corajoso para ficar uma semana num quarto bagunçado, né, gente? Tem que ficar muito vontade, né? Vai incomodar. Mas é entender de que a gente passa por um caminho de transformação que depende de nós buscar isso. Ela buscou, acendendo a lâmpada, ela mostrou bem isso, que ela precisa buscar essa mudança. Vocês hoje vieram de várias localidades, passaram por diversos desafios para estar aqui, para quê? Para arrumar o quarto de vocês, ou então para arrumar aquilo que ainda não está legal em vocês, para que a gente possa caminhar naquela trilha reta que Paulo diz para a gente prosseguir para o alvo.
E é isso que Jesus traz para a gente, de que precisa fazer sentido. Que não adianta quando a gente faz na prece, entendendo de que a prece é o nosso mecanismo, é um poderoso remédio, e aí eu tenho dificuldade no tema perdão, e eu uso o Pai Nosso e falo lá, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se eu tenho dificuldade de perdão, por que eu estou falando isso? É a mesma lacuna do doutor da lei que não sabe o que é o próximo, em que ele fala mecanicamente. Vocês estão entendendo de que não é somente o conhecimento, é preciso aproximar. A evangelização ela faz justamente aproximar dessa mensagem para esse papel de transformação. Porque a ação ela começa desde já. A partir do momento que eu estou aqui, lá fora, vai despertar essa ação. E aí, meus amigos, a evangelização ela é sol nas almas, clareando o mundo inteiro sobre as constelações das estrelas do céu, que são os bem-aventurados do Senhor, empenhados em seu nome pela transformação urgente da terra em mundo de regeneração e paz. Estamos em transição, vamos mudar, está mudando. É evangelização clareando o mundo inteiro, trazendo luz a esse mundo de crises, a esse universo no qual ali a gente passa por um período de guerra, para transformação, mas que o momento ali vai mudar. Os Espíritos deixam claro para a gente de que o bem ele vai preponderar, podem ter certeza. Pode estar tímido agora, mas ele vai chegar ao seu caminho, né? E essa transformação urgente é através da evangelização que se faz necessário. E aí esse cartaz é um cartaz antigo, da campanha de 20 anos da evangelização, mas eu acho ele excelente, mostrando um jovem olhando um campo em guerra, que é o nosso dia a dia de hoje, e aí o cartaz faz a pergunta: existem várias maneiras de demonstrar o mundo a seus filhos. E aí a outra janela mostra a evangelização, uma atividade em família, uma atividade na natureza, uma atividade em conjunto. Olha a diferença de contrastes, de realidades. E aí a Amélia falando para a gente de que conhecer e vivenciar o Evangelho de Jesus é contribuir para o aperfeiçoamento do ser e do mundo. Meus amigos, eu estou aqui hoje, mas eu tenho certeza que vocês sabem da importância da ação da evangelizadora. Mas, ao mesmo tempo, o que eu estou mostrando para vocês é importante a gente deixar claro, nas bases pilares dessa instituição, ou até mesmo da doutrina espírita, o maior investimento que nós temos que dar para os nossos filhos é justamente isso aqui, né? Conhecer e vivenciar o Evangelho para contribuir com um aprimoramento desse espírito. Então, meus amigos, não tem criança aqui, tem um vizinho, chama esses vizinhos que estão aqui. Eu vou ser sincero, eu sou fruto disso. Lá eu moro num conjunto, moro num apartamento próximo da casa espírita da qual a gente trabalha e administra hoje, né? Eu nasci numa família católica, muito católica, mas no dia da evangelização, eu pequenininho, uma senhora do conjunto do apartamento, ela simplesmente levava todas as crianças para subir o morro. Então as vizinhanças todas já sabiam, né? Tá com a dona Nenzinha, né? A dona Nenzinha que levou as crianças. Então assim, eu, como todos os meus colegas de apartamento, subia um morrinho para estar na evangelização hoje. Hoje eu sou o único dessa turma toda que está, mas assim, é através dessa pessoa que investiu, que só teve a dificuldade de levar, né? De levar para a casa espírita, para que hoje eu esteja nessa tarefa de dar continuidade, né? E é justamente a oportunidade que a gente tem de continuar levando essa mensagem consoladora. Pode ter certeza que todos vocês no entorno vão ter crianças, vão ter jovens
Por mais que muitas vezes eu possa optar por outro campo religioso, mas que nós temos a responsabilidade não de catequizar, tá, meus amigos? Tem diferença. Como a Neide comentou no início da conversão, tem diferença de falar de catequizar, né? O catequizar é você colocar o conteúdo e achar que aquilo ali é a profunda referência da verdade. O evangelizar é você dar semente, para que ela possa, sim, colher no seu tempo, na sua dinâmica, na sua forma de cuidar daquela planta, que uma hora ela vai se desenvolver. Basta você querer, basta você se esforçar para chegar a esse caminho. Então desejo aí a casa que vai abrir agora dia 7 de março, né? Continuar com o investimento da tarefa, persistência, que a gente sabe de que hoje, mais do que nunca, é importante o tempo todo retratar a importância dessa tarefa, não somente para aqueles espíritos, mas para nós também, para nós prosseguirmos juntos nesse papel de transformação em que o planeta nos convida a mudar, a fazer essa mudança, traduzindo para a gente essas duas escolhas. Qual escolha? Por incrível que pareça, meus amigos, se você olhar na televisão hoje, o maior ibope está aqui, ó. Tá ali. Maiores ibopes das televisões hoje está em vinganças, estar em guerras, estar ali. Mas todos nós temos o controle remoto de escolher o que vai querer assistir. Se eu quiser assistir somente isso, é a minha escolha. Mas depois não reclama de a gente ficar sofrendo ou então passar por períodos de bastante dificuldade. Porque esse caminho aqui é uma alternativa bastante eficaz e um investimento primoroso para aí construirmos um homem de bem ou construir uma sociedade da qual tanto almejamos de transformação para o bem. Obrigado, gente. Boa noite. Nossa. Péssimo Leite, vai para o Felipe, uma aula. Bem-vindos, muito obrigada por estarem aqui. Sejam bem-vindos à nossa casa. A todos vocês, muito obrigada por essa noite maravilhosa. Gratidão eterna, Leite, gratidão eterna. Nossa, como é que é, Cabral? Cameraman. Cameraman, muito obrigada por estar aqui, por nome da gente para colocar na rede. Muito obrigada pelo casal. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Você vai colocar aí as nossas que a gente vai fazer, não? Então, olha, nossas palestras públicas são uma vez ao mês, tá? Às quartas-feiras, vai ser 7h30 da noite. E vai até às 8h30. Após, nós temos o passe, tá? Só aguardar, que vai ser chamado para poder passar para o nosso passe. Nossa evangelização começa, tia Celinha está livre nessa agora, no sábado, dia 7, às 9h30, às 9 horas da manhã, vai até às 11 horas. Está aqui os nossos evangelizadores estão aqui. Então é muito bom ver todo mundo aqui. Nós temos também os nossos advogados, que estão aqui no sábado, atendendo a quem precisar. Então, nós temos um casal que faz esse trabalho aqui na casa. Mas nós precisamos só que vocês nos informem a denúncia que é o contato com eles, para que eles possam estar aqui para poder estar trabalhando. Mas como a Velusa não está aqui, se alguém precisar, pode também estar procurando outro membro, que a gente vai agilizar isso. Tá? Amanhã, quinta-feira, nós temos a nossa roda de conversa, que é pelo Zoom, começa às 7h30, é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, e é uma roda de conversa. Nós temos um facilitador que todos contribuem ali com as suas opiniões, com o seu ensinamento. Então é aberto a todos, meus amigos. E gratidão por essa noite maravilhosa. Eu falo com vocês que é uma emoção. Temos estudo, desculpa, gente, um estudo sistematizado da doutrina espírita, às quarta-feiras, às 7h30 da noite, até às 21 horas. Todos estão convidados, tá? São as nossas obras básicas que nós estudamos na nossa vida. Gratidão por estar aqui. Está iluminado, eu vou dizer isso para vocês. Eu vejo
iluminada, acho que é a mesma coisa. Vejo muito iluminado isso aqui hoje. Então, fechando nossos olhos, nos conectando, que já estamos conectados, com o amor de Jesus, nosso mestre maior. Sempre, sempre nos fornece a base. Ele que foi o caminho reto até o Pai. E ele mostra para a gente esse caminho que possamos seguir Jesus, nosso mestre amado, que cuida de nós, que cuida das nossas almas, que está sempre disposto a nos auxiliar. Jesus, muito obrigado por essa noite maravilhosa, pela nossa vida, por estarmos aqui, pelas aflições que aprendemos a passar. Muito obrigado,